Eu ainda não entendi o que você quer dizer, pregador. Eu estou dizendo que Deus enviou Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer a você que Jesus tinha liberdade de usar qualquer material deste mundo, mas Jesus escolheu usar as coisas fracas para confundir as fortes, usar os pequenos para confundir os grandes, e usar as coisas simples e as pessoas simples para confundir os sábios deste mundo. Eu estou querendo dizer a você que nós somos ferramentas de Jesus. Chegou a hora de Jesus trabalhar nesse país, Jesus trabalhar nesse mundo, na nossa geração. E agora Jesus traz para o quadro pessoas que, se ele não tivesse apanhado, não teriam nenhum significado. Ele dá significado àquilo que não tem significado. Ele dá sentido àquilo que não tem sentido. Uma porção de terra na mão de Jesus passa a ter todo sentido. Uma porção de lama no dedo de Jesus passa a ter significado. E ele passa nos olhos do cego. E é por isso que nós estamos aqui nesta convenção, porque Jesus, Deus trabalhador, tem um trabalho a fazer nesse país, e Ele convocou da terra, o pó da terra, que está aqui, sentado, e Ele, a princípio, transformou o pó em lama, em lodo, porque ninguém estaria no lugar que você está hoje, se antes de chegar onde você chegou, não tivesse descido primeiro. Ninguém estaria sentado no lugar que você está. Ninguém estaria no trono que Deus te colocou, se antes do trono não tivesse ido para o pasto como foi Davi. Ninguém teria a bênção que você tem, a unção que você tem, se antes de sentar-se à direita do Pai como Jesus, não tivesse passado pela cruz primeiro. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e no projeto de Deus existe verbo de subida e verbo de descida. E muitas vezes antes do verbo da subida tem o da descida. Se conjuga primeiro o verbo da descida. Antes do lodo que não tinha sentido nem significado se transformar em remédio para a cegueira incurável. Nas mãos de Jesus. É que estas mulheres estão nas mãos de Jesus. E quem está nas mãos de Jesus tem sentido. Quem está nas mãos de Jesus tem significado. E só quem está nas mãos de Jesus joga a mão para cima e dá um brado de louvor a Deus bem forte. A diferença entre essa multidão e a questão no vale da decisão é que essa multidão está nas mãos de Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Agora, apesar da lama, do lodo nos olhos, é interessante que o lodo não produz nenhum resultado prático, a não ser quando ele é colocado em contato com a água do tanque de Siloé. E o contato do lodo com a água do tanque de Siloé produz uma reação química, uma reação espiritual. Nenhuma outra água produz aquela reação. Nenhuma outra água, nenhum outro material no mundo produz aquele efeito. Era a água do tanque e o lodo das mãos de Jesus colocado nas vistas daquele homem. Mas o que isso tem a ver comigo? Nós estamos falando de um Deus trabalhador. Nós estamos falando que Jesus tem um trabalho para fazer no Brasil. Nós estamos falando que Jesus dá significado às coisas que não têm significado. Nós estamos falando de terra transformada em lodo, de vaso quebrado, para depois ser refeito. E agora nós estamos falando que esse lodo só produz o efeito que precisa produzir quando ele é conjugado com a água do tanque de Siloé.
Siloé significa o enviado. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aqui tem homens de Deus, mulheres de Deus, príncipes de Deus, princesas de Deus. Aqui tem munição suficiente para provocar uma revolução espiritual nesse país, nesse Brasil. Eu acredito no que está acontecendo aqui essa tarde. Eu acredito na unção que será ministrada num grupo de homens que serão levantados à condição de pastores aqui essa tarde. Eu acredito que Deus tem um trabalho para fazer, que Ele convocou você, que Ele convocou essa igreja. Mas eu entendo pela palavra que isso só funciona quando esse lodo não está sozinho, quando ele não trabalha sozinho, mas quando ele entra em contato com a água. E quando eu vou para a Bíblia Sagrada, se eu encontro na Bíblia o sentido da terra e que a terra é homem, eu encontro também o sentido da água, e a água é Jesus. E aí eu vejo que este homem que eu sou, que é impotente, esse homem que eu sou, que não pode produzir muitas vezes aquilo que gostaria de produzir, chegar onde gostaria de chegar, atingir o que gostaria de atingir, quando ele entra em conexão com Jesus, quando ele entra em contato com Jesus, ele é uma mistura explosiva. Eu sou uma mistura explosiva. Você é uma bomba de bênçãos nas mãos de Deus. Você é tudo que esse país precisa. Você é tudo que a sua família precisa. Você é tudo que essa cidade precisa. Você é tudo que a igreja precisa. Você é tudo que os seus amigos precisam. Você é a solução para esse país, porque Jesus disse que você é a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E toda mazela, todo mal, toda iniquidade que nós encontramos no meio do caminho, encontramos com uma ação direta do inferno. Agora, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a Bíblia está dizendo que cada um de nós aqui somos a resposta de Deus para o país, a resposta de Deus para a nação. Por quê? Porque à medida que eu me movimento, à medida que o lodo entra em contato com a água, ela se transforma no remédio, ele se transforma em remédio. Você é um remédio de Deus, você é remédio de Deus. O moço vai lavar-se, e quando ele se lava, o contato da água com o lodo, ele abre os olhos, pela primeira vez ele enxerga. E então ele está vendo, e as pessoas estão chocadas, e perguntam a ele o que foi que aconteceu. E ele diz: o homem chamado Jesus fez lodo.